Companheiro Nazareno Afonso, que é da ONG Rua Viva, né? Não só pela idade, viu, Nazareno, mas um velho militante da causa do transporte. Seja bem-vindo e, por favor, use da palavra. Já é bom ver aqui nesse plenário tanta gente que está brigando por transporte há tanto tempo, né, prefeito Erundina? Lúcio, nós estivemos juntos, eu era secretário de Transporte de Santo André e nós vivemos esse problema, você lançando a tarifa zero e depois nós implantando o pagamento por quilômetro, e que nós garantimos qualidade nas duas cidades ao pagar por quilômetro, uma coisa que a gente sabia exatamente o que a gente estava pagando. Eu queria falar aqui para esse plenário o seguinte: o primeiro ponto que nós estamos brigando é de longa data. A luta pelo transporte público de qualidade, ela teve um momento muito pesado no fim dos anos 70 e início dos anos 80, com uma série de quebra-quebra. Salvador, não é, deputado Zezéu? Nós perdemos 2/3 da frota queimada por causa de um aumento tarifário. São Paulo, praticamente, mais de 20 estações ferroviárias foram queimadas porque o transporte público atrasava. Depois disso, a Frente Nacional de Prefeitos, em 93, fez um programa inteiro colocando quais os pontos para baratear a tarifa para melhorar a qualidade do sistema de transporte. Aquelas ideias foram colocadas, levadas ao presidente Itamar e pelo prefeito Tasso Genro e pela deputada, na época, prefeita Lídice da Mata. Em 2003, novamente, nós sentamos com o governo, a sociedade civil, para discutir barateamento das tarifas. Chegamos a um conjunto de propostas, entre elas uma que a Petrobras, na última hora, ela deu para trás, que era aumentar 10 centavos a gasolina para ter uma redução nas tarifas do Brasil de 10%. E na última hora não fez, porque a gente sabe que a Petrobras, junto com o Ministério da Fazenda, é a mãe dos automóveis e a madrasta do transporte público. Quer dizer, até hoje a gente não tem ideia qual é o nível de financiamento da gasolina. Quanto foi barateada a gasolina? Esse número eu adoraria ver da Petrobras, dizer de fato quanto ela coloca para colocar a gasolina do jeito que está. Então, nesse momento, o posicionamento que nós temos, eu hoje coordeno o Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte, e também pertenço à ANTP, além do Instituto Rua Viva. O primeiro ponto basilar que nós defendemos: o usuário tem de deixar de ser o único financiador do sistema e ele tem de deixar de fazer filantropia como ele faz, garantindo todas as políticas sociais justas do governo através da tarifa. Nós aumentamos 20% a tarifa para pagar as gratuidades. Do mesmo jeito como foi colocado pelo IPEA, os congestionamentos dos automóveis fazem um pedágio para o usuário, em média, em São Paulo, mais de 25%, mas eu acho que nas médias das cidades brasileiras, pelo menos 10% fica mais caro, porque o transporte público circula junto do congestionamento do automóvel. Quer dizer, são medidas rápidas para fazer, com base na legislação 12.587, que é a Lei de Mobilidade, que diz claramente que ao automóvel deve ser reservado 30% da rua. Os outros 70% têm de ser ocupados pelo pedestre, pela bicicleta e pelo transporte público. Esse é o grande desafio que nós temos de colocar para as nossas prefeituras, né? E com o apoio do governo federal. Mas tem uma questão que eu queria deixar aqui que me preocupa profundamente. Todas as propostas que nós temos, seja de tarifa zero, seja de barateamento das tarifas, seja da qualificação, que as nossas prefeituras estão totalmente sem condições de gerir o sistema de transporte. Nossas prefeituras estão sucateadas. A grande maioria delas não tem nem um engenheiro e um arquiteto para cuidar do sistema de transporte. Como é que nós vamos poder gerenciar, seja qual for o recurso
que seja a sociedade pagando o conjunto da tarifa, seja com um recurso menor, seja, hoje nós temos sistema, como disse o antenor, de perfeita condição de controlar onde está cada ônibus e quanto se paga cada centavo. Agora, as nossas prefeituras não sabem o que fazer com esses dados. Tem a menor capacidade de analisar, tem a menor capacidade, seja ela para controlar o setor privado como é hoje, seja ela para administrar diretamente o sistema de transporte. O Lúcio teve, e a própria Erundina sabe a dificuldade que nós tivemos para tocar a CMTC, eu, a EPT em Santo André e também a Carris em Porto Alegre. Não é fácil gerir o sistema de transporte. Agora, nós precisamos de competência técnica, nós temos que correr contra o tempo para que a gente tenha órgãos de fato capacitados para controlar. A rua tem de deixar de ser dos automóveis para ser transporte. E terminando, eu queria dizer para vocês o seguinte: os automóveis precisam ser a base do financiamento do sistema de transporte. É um absurdo o Estado brasileiro focar sua política de Estado para universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política de mobilidade. Isso que precisa acabar. O automóvel precisa sim ser integrado a um sistema estrutural de transporte, com estacionamentos, uma política de estacionamento que tudo que é prefeito tem medo de fazer. Nós temos de acabar com o estacionamento na rua, nós temos de fazer com que o estacionamento nas áreas centrais deixe de ser mercado e passe a ser gerido pelo poder público, e dizer, olha, aqui vai ter 50 mil vagas, né? É o primeiro pedágio urbano que está na mão de qualquer um fazer, e taxar. E aí ele entra numa concorrência e paga quem der mais recursos para um fundo de transporte. E, de outro lado, integrar o sistema no sistema estrutural. Então, era isso que eu queria dizer para vocês e queria terminar um pouco com o nome da minha tese que eu fiz em 1986. Chega de enrolação, queremos condução. Muito obrigado. Muito bem, Nazareno.